Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e se for preciso, dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje: um coração puro, um espírito manso e quieto e um coração bom, seja o que determine que uma mulher é de Deus. E não os cabelos que ela usa, se é comprido ou não, os brincos, as joias, os vestidos preciosos. Isso não identifica nada, se é de Deus ou não. Todo aquele que ter uma vida boa, coloque freio na sua língua e se afaste do mal. Todos os poderes estão submetidos aos pés de Jesus Cristo, tanto nos céus como na terra. Em nosso último vídeo de estudo da verdade da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos o apóstolo Pedro em sua primeira carta para todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo, escrita na cidade de Babilônia, onde ele estava, ele dizer assim: meus irmãos e discípulos de Jesus Cristo, obedeçam à lei e à ordem estabelecida pela justiça de cada país e às autoridades constituídas por amor ao Senhor Deus. Somente não se deve obedecer às autoridades ou lei quando eles pedirem para vocês negarem o nome de Jesus Cristo. Isso nós não podemos negar, porque é a nossa fé, e também quando pedirem para fazer aquilo que Jesus Cristo condenou. Mas honrem e considerem o rei, o presidente, o primeiro-ministro ou qualquer líder da nação estabelecida. E também considerem aqueles que elaboram e fazem as leis justas e que não fazem leis injustas. E essas leis justas é para o terror dos malfeitores injustos e infiéis. E essas mesmas leis justas dá honra para todos aqueles que fazem o bem e obedecem à lei estabelecida. Porque essa é a vontade de Deus para vocês, irmãos, que praticando o bem, vocês calem a boca dos homens insensatos e ignorantes que acusam vocês com mentiras. Se considerem livres, irmãos, mas sem usar essa liberdade com malícia, com libertinagem, mas usem esta liberdade como verdadeiros servos de Deus. Respeitem todas as pessoas ao seu redor, irmãos, sem discriminação nenhuma, seja por cor, raça ou religião. Respeitar é uma coisa, dizer que é certo o que eles praticam é outra coisa. Se for errado, tem que dizer que é errado. Não é o fato de você respeitar que você vai aceitar e dizer que é certo práticas que o Senhor Jesus Cristo condenou. Não, eu respeito fulano, mas se ele estiver fazendo coisa que Jesus Cristo condenou, eu condeno aquilo que ele está fazendo. Respeito ele, mas condeno a sua prática. Esse, irmãos, sempre o certo será certo. E sempre, irmãos, o errado será errado. Não importa se a pessoa é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que dá esmola, que faz bondades. Mas se a prática dela, outras práticas dela, por exemplo, sexuais, são erradas, tem que ser dito que é errado. Se a conduta dela é errada, tem que ser dito que é errado. Não é o fato dela ser uma pessoa boa, amigável, né, que ajuda as pessoas, que vai fazer com que ela pratique aquilo que Jesus Cristo condenou, não. Tudo aquilo que as religiões, cor, raça e credo fazem, e Jesus Cristo reprova, vocês têm que reprovar também. Mas continuar respeitando a todos, mesmo que não concorde com o que vocês dizem. Amai o sentimento ágape, irmãos, que é o amor entre os irmãos. Não tenham medo de Deus, irmãos, mas tenham temor de Deus. Ou seja, medo de Deus é uma coisa, temor de Deus é outra coisa. Quem tem medo de Deus acha que Deus está lá no céu com vingança sobre todos os homens que estão pecando e fazem coisas erradas. Isso é uma grande mentira, irmãos. Deus não toma vingança sobre ninguém. Deus está no céu, mas esperando que essas mesmas pessoas que praticam mal se convertam e voltem para Ele. Agora, se eles forem até a morte desse jeito, é claro que vai ser o juízo. Deus é amor, jamais vingativo, e nunca tem ira contra os homens. Os homens serão condenados pela justiça. A ira de Deus, quando a Bíblia fala, irmãos, esta ira quer dizer o seguinte: não é Deus que está irado não, que vai se vingar, não. Essa ira quer dizer o quê? Que uma lei já foi estabelecida. Se o homem praticar tal maldade, um dia vai ter que pagar por ela. Essa é a justiça.
Não quer dizer que é na mesma hora que Deus... Não. Deus dá o julgamento e manda o homem escolher, se arrependa. Deus é sempre amoroso, irmão. O homem só vai se condenar porque ele é ruim mesmo. Porque ele não presta mesmo. Porque se dependesse de Deus, todos os homens se converteriam, faziam o que é bom e não o que é mal. Mas infelizmente nem todos escutam a Deus. E por isso serão condenados. Não fiquem com medo de Deus. O medo de Deus O medo de Deus faz com que você não faça coisas erradas escondido. Não faz na frente de tudo, mas faz escondido. Então você tem medo de Deus, você trabalha para Deus com medo de não ir para o inferno. Não, você tem que trabalhar para Deus, irmãos, ficar com Deus, porque Deus é amoroso e quer o seu amor. É isso que Deus quer. Deus quer que você o ame, mesmo sendo livre para amar quem você quiser, mas você escolha amar a Ele, reconheça Ele. É isso que Deus quer. Não porque você está com medo de que Ele vai lhe jogar no inferno. Quem tem medo de Deus não ama a Deus. Quem tem temor de Deus, ama a Deus. Tudo que vocês têm, façam abertamente, irmãos, com toda a liberdade na frente de todos. E se estiverem sozinhos, tenham temor de Deus. Isso é o temor de Deus. É mesmo você estando sozinho, podendo fazer coisas erradas, mesmo assim você não faz. Por quê? Porque você sabe que Deus está vendo tudo. E que você não quer fazer aquilo porque você ama a Deus e Deus pediu que você não faça. Então você não faz, porque Deus disse a você, não faça isso, que isso é errado. Então você não faz aquilo. Isso é amor. Por amor à pessoa, a pessoa deixa de fazer aquilo. Mas fazer aquilo escondido, com medo de Deus? Isso não é amor. Tudo que vocês têm, façam abertamente. Se estiverem sozinhos, tenham temor de Deus e não medo dele. Não façam as coisas erradas com medo de Deus, irmãos. Eu digo não façam as coisas erradas porque são coisas erradas. E não devem ser feitas de jeito nenhum. Mesmo quando ninguém estiver lhe vendo. E isso se chama temor. Que é você não fazer algo que é errado, mesmo tendo todo o poder e condições de fazer. Mas não faz porque respeita e honra a Deus acima de tudo. Honrem o líder do país. E vocês, irmãos, que são empregados, trabalhem com sinceridade e honestidade para os seus patrões. E não somente para os patrões bons, mas também para os patrões ruins também. Porque um patrão injusto e mau não é desculpa para que você trabalhe errado, por gosto e de propósito, e faça as coisas erradas, dizendo que o patrão é mau. Só porque o seu patrão é um homem mau? Não. Isso não, irmãos. Porque Deus prefere que você sofra injustamente com um patrão mau, mas que ao mesmo tempo você seja honesto. Aquilo que o patrão está fazendo com você não é verdadeiro. Você não fez aquele negócio de mal que ele está dizendo? É melhor que você sofra assim do que ver você sendo ridicularizado e preso porque realmente estava roubando ou fazendo coisas erradas com a desculpa de que o patrão já era mau. Que honra é essa, irmão? Ser preso porque realmente roubou? Mas se você sofrer isso, se alguém lhe acusar de roubo sendo mentira e você for preso por mentira e calúnia, se você está sendo julgado injustamente e que tudo aquilo é mentira daquilo que estão falando contra você, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque você continua limpo, irmão. E o grande julgamento vai ser depois desta vida, não é aqui não. Não há problema em sofrer injustiça, porque para passar por injustiça, irmãos, todos nós, os verdadeiros discípulos, a igreja de Jesus Cristo foi chamada. O próprio Jesus Cristo passou por injustiça, porque também nosso mestre Jesus Cristo passou por injustiça, crueldade, sem nada dever a ninguém, deixando exemplo para nós, para que sigamos os mesmos caminhos dele. Esse Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado, nem enganou ninguém, e quando diziam ameaças a ele, Jesus Cristo não ameaçava de volta não. E quando sofreu castigo injustamente, não ameaçava os soldados que batiam nele. Mas Jesus Cristo nessa hora entregava tudo a Deus através da oração. Porque quem julga justamente é Deus. Ó irmãos, esse mesmo Jesus Cristo que levou em seu corpo todos os pecados da humanidade quando morreu na cruz do Calvário. E para que isso? Para que agora, com a nova vida que temos e a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, não cometamos mais pecados e injustiças, porque pelo sofrimento de Jesus Cristo foram arrancados de nós todas as coisas ruins, porque antes de aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, éramos iguais às ovelhas perdidas pelas montanhas sem pastor,
sem ninguém para guiá-las. Mas agora não. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas almas, voltamos ao único pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Irmãos, esse mesmo Jesus Cristo que levou no seu corpo todos os pecados da humanidade quando morreu na cruz do Calvário, fez isso por um único objetivo. E esse objetivo principal foi para quê? Agora, com a nova vida que temos em Jesus Cristo e a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, não cometamos mais pecados e injustiças. Porque pelo sofrimento de Jesus Cristo foram arrancadas de nós todas as coisas ruins. Porque antes de aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, éramos iguais às ovelhas perdidas pelas montanhas. Mas agora não. Aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas almas, voltamos ao único pastor e bispo das nossas almas. Vocês, mulheres, obedeçam a seus maridos, principalmente as mulheres que seus maridos ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Exatamente para que esses maridos, vendo que suas mulheres são obedientes a Ele por causa de Jesus Cristo, finalmente se convençam de que esse é o caminho certo para eles também. Porque eles vão considerar o procedimento de vocês, mulheres, quando forem obedientes a eles. Eles vão saber que a igreja ensina vocês a serem certas, obedecendo a Ele. Que o jeito de andar de vocês sejam de mulheres que seguem Jesus Cristo verdadeiramente e não simplesmente o exterior. Como, por exemplo, de aparência. Os cabelos compridos ou curto, o uso de joias, o uso exagerado de religiosidade, os vestidos na moda brilhantes, compridos, que chama a atenção. Não, irmãos. Que não seja somente isso o que determine que uma mulher segue Jesus Cristo, mas que seja, primeiro, um coração humilde dentro delas e sincero, de mulheres de Deus mesmo, que determina que elas são de Deus e não as riquezas que elas possuem. E essas mulheres que se dizem de Deus têm que ter o espírito manso, quieto, sem corrupção ou mancha alguma, que determina a santidade da mulher, porque isso é precioso diante de Deus. Porque desta mesma forma viviam as antigas mulheres que decidiram viver para Deus. Elas obedeciam seus maridos, porque esta era a vontade de Deus. Como, por exemplo, Sara, esposa de nosso pai Abraão, da fé, que chamava Abraão de meu Senhor. Isso é um exemplo para vocês, mulheres, para que vocês façam o bem, não tendo medo de nenhum espanto. Igualmente vocês, maridos, habitem com suas mulheres em paz e com muito entendimento, dando aos maridos, dando à sua esposa a honra que ela merece. Lembrando que ela é um vaso mais frágil, e que vocês são co-herdeiros dela na graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E finalmente todos vocês sejam de um mesmo entendimento, não sejam compassivos com o erro. Não. Amando os irmãos com amor tão profundo que transborde a misericórdia e os sentimentos afáveis. E finalmente eu, apóstolo Pedro, digo a todos vocês, irmãos, se por acaso alguém dizer o mal contra vocês, não façam mal de volta dando troco. Se vocês forem jurados de morte ou qualquer coisa, não ameacem na mesma moeda as pessoas, mas sejam diferentes de todos, irmãos. Falem sempre o que é bom para os outros, sabendo que para isto todos nós fomos chamados, é para abençoar, não para amaldiçoar, não para dizer que Deus vai se vingar. Isso não é coisa de verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, não. Sempre abençoando, mesmo que lhe amaldiçoe, para que através da herança de Jesus Cristo finalmente alcancemos a bênção. Porque todo aquele que quer amar a vida, irmãos, e ver os dias bons, deve refrear ou frear a sua boca e a sua língua de falar besteira, mentiras, coisas sujas e que não presta. Não pode enganar seu ninguém. Deve também fazer o bem em todo o tempo, buscar sempre a paz e segui-la com força. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está de olho naquelas pessoas que fazem o bem e que fazem com justiça. E Deus fica atento também às orações que essas pessoas fazem. Mas em contrapartida, o Senhor Deus é contra as pessoas que fazem males, principalmente aqueles que dizem que são de Deus. E não é normal, irmãos, que as pessoas venham fazer males contra vocês se vocês estiverem fazendo bem.
Mas se por acaso isso acontecer, então vocês serão bem-aventurados, porque estão sofrendo por fazerem o bem e não por fazerem o mal. E tem mais, não fiquem com medo deles com suas ameaças. Antes do que isso, irmãos, preparem o coração de vocês para sempre bem dizer o Senhor Deus e dizer que Ele é santo em todos os momentos, se preparando cada vez mais para responderem com mansidão e tranquilidade a qualquer um que perguntar por que razão vocês ainda servem a esse Deus Jesus Cristo, mesmo estando no sofrimento. Assim vocês terão uma boa consciência toda vez que se lembrarem que todos eles ficaram confundidos quando falarem mal de vocês, como se fossem de uns foras da lei. Mas na verdade vocês permaneceram fiéis a Jesus Cristo, se comportando firmes na fé. Porque é melhor que vocês sofram, irmãos, por serem fiéis a Jesus Cristo. Se por acaso isso acontecer, é melhor do que sofrer fazendo mal e o que não presta. Porque Jesus Cristo também sofreu inocentemente por todos nós. Ele, o justo. E todos nós somos injustos. Essa é a verdade. Jesus Cristo sofreu por causa de nossos pecados para poder nos levar para Deus, mortos na verdade, na carne e na cruz, mas vivificados no Espírito e na glória, quando Jesus Cristo ressuscitou. Este mesmo Jesus Cristo que depois de ressuscitar dentre os mortos, desceu às partes inferiores da terra, perto do grande abismo, nas regiões inferiores chamadas de Seol, na língua hebraica, Hades ou Tártaro, na língua grega. E todas essas palavras quer dizer inferos ou infernos no latim, transliterado para o português, inferno. Mas todas querem dizer lugares baixos ou inferiores, ou embaixo da terra. Então Jesus Cristo foi até o inferno, nas partes baixas, e pregou aos espíritos em prisão, que estavam em prisão e sofrimento, porque recusaram e zombaram da pregação de Noé, naqueles dias quando, por ordem de Deus, ele fez a arca. Um absurdo que da população mundial da terra, naquela época de Noé, apenas 8 almas sobreviveram das grandes inundações que aconteceram por causa das grandes chuvas. Tudo isso por causa da rebeldia deles, porque eram homens maus, cada vez mais se corrompendo, verdadeiras bestas feras, todo dia cometendo pecado, abominações. Porque aviso, não faltou da parte de Noé e de Deus. Hoje, irmãos, neste dia também, podemos usar este povo rebelde de hoje e podemos usar como exemplo o povo rebelde do tempo de Noé, como uma figura para nós. Porque o que nos salva agora não é a arca de madeira, não, que Noé construiu para se salvar. Não. Mas o que nos salva agora é o batismo do novo nascimento em nome de Jesus Cristo. E jamais essa salvação é feita pelas intermináveis lavagens da imundícia do corpo. Não, irmãos. Mas esta salvação foi feita uma vez só por Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela certeza da boa consciência diante de Deus, que fizemos a coisa correta quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, pela sua ressurreição dos mortos. E que esse Jesus Cristo hoje está todo glorioso à direita de Deus, tendo subido aos céus, e Deus submeteu todos os anjos aos pés de Jesus Cristo. Também submeteu aos pés de Jesus Cristo todas as autoridades existentes, e também submeteu aos pés de Jesus Cristo todas as potências dos céus e da terra. Tudo está submisso a Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o 22. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus, em Cristo, nos abençoe.